Salve nação! É hora de falar do Malvadão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Tenho aqui dois cortes para vocês. Um corte do jogo aberto da Band e um corte da ESPN Brasil para falar de Flamengo e Vasco. Cara, o Flamengo vive um momento muito bacana, né? O Flamengo vence com time reserva, com time misto, com time titular. Flamengo do Felipe Luiz até aqui só tem uma derrota, cara, em 22 jogos. 22 jogos, uma derrota e 2 títulos. O Flamengo do Felipe Luiz está voando. Ó, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o seu palpite, a sua provável escalação, participe do vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada, valeu? Vamos lá pro vídeo, as imagens são do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. E em seguida teremos aqui um corte da ESPN Brasil. Vamos lá. Muito bem, agora a gente fala de campeonato carioca. Fluminense e Botafogo têm problemas para conseguir a classificação para a próxima fase. Estão lutando para buscar pontos perdidos. Mas o que chama atenção mesmo no final de semana é o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo jogando muito bem nesse começo de temporada e o Vasco tendo que corrigir problemas. Eita! Reta final emocionante no Campeonato Carioca. Em meio a uma tabela de pontos apertada, os 4 primeiros colocados se enfrentam no final de semana. Destaque para o clássico entre Flamengo e Vasco às 9h45 da noite, neste sábado. Com 17 somados, uma vitória classifica o rubro-negro para as semifinais do estadual, mas não garante o título da Taça Guanabara, apesar de deixar a equipe próxima de levantar o caneco. Com a mesma pontuação e número de vitórias que o Flamengo, o Volta Redonda tem 12 gols a menos de saldo. E caso permaneçam empatados, teria que tirar a diferença. Para o Clássico dos Milhões, Felipe Luiz já tem desfalques confirmados. Gerson e Cleiton estão fora após terem sido expulsos contra o Botafogo. Alexandro ainda se recupera da lesão na coxa e também não joga. Substituído ainda no primeiro tempo da última partida, Juninho não teve lesão constatada na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo. O mesmo acontece com o Ayrton Lucas, que se recupera de uma pancada no joelho. É mais um clássico difícil, mas a gente vai em busca da vitória, independente com quem for jogar, né? Até porque foram três clássicos sequências, está sendo bem pesado, mas a gente vai estar bem preparado para poder buscar a vitória. Do outro lado, o Vasco entra em campo tentando pôr fim ao jejum contra o maior rival. A última vitória da equipe de São Januário aconteceu justamente no Campeonato Carioca em março de 2023, há quase 2 anos. De lá para cá, foram 7 confrontos. O Flamengo levou a melhor 5 vezes, além de 2 empates. A boa notícia para a Carille está no retorno de Felipe Coutinho. O meia desfalcou o time na última rodada, após sentir o adutor da coxa contra o Fluminense. Recuperado das dores, Coutinho já treina com os demais companheiros e deve começar a partida no time titular. Também no Rio de Janeiro com Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca, Bruno. O Flamengo é o primeiro colocado, o Vasco é o terceiro, tá? São 3 pontos separando os dois. O aproveitamento do Flamengo, claro, é melhor. Olha só a diferença de gols marcados, 18 contra 12. Gols sofridos, 5 do Fla, 7 do Vasco. É o clássico dos milhões que acontece amanhã. E jogadores que acabaram e ajudaram muito a equipe. E esse esforço que eles estão fazendo agora nesses jogos são que vão condicionar eles para o futuro, porque os jogadores estão treinados. Por isso que eu falo, esse grupo aqui é altamente qualificado e agora vai vir o Vasco e isso aí vai ajudar eles a entrar em forma física, em se soltarem, pegarem ritmo de jogo e confiança cada vez mais, e esses jogos são bons para isso, para também guiar a gente para poder corrigir. Jogo grande, né? É nos preparar para um jogo grande, sentar, analisar esse jogo, fazer reunião com os jogadores para falar desse jogo. Vamos então para o Rio de Janeiro atualizar as duas equipes nessa expectativa para mais um clássico pelos estaduais do nosso Brasilzão. O Flamengo com uma sequência, não é, Pedro, de clássicos e vem, claro, de uma boa vitória, 1-0 em cima do Botafogo. Tem mais um pela frente agora.
Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para a Mari novamente. Abraço aí, Jailson, Marra, todo mundo com a gente nesse Sport Center. É o fim dessa sequência de clássicos agora? A gente pode falar assim? Acho que sim. Porque teve Fluminense, Fla-Flu, 0-0, venceu o Botafogo por 1-0 no clássico do Catiripapo no meio de semana. E agora vamos ter amanhã no Maracanã, 21h45, o jogo que trocou de horário por conta do calor, esse Flamengo e Vasco, o primeiro clássico dos milhões de 2025. Então vai ser esse confronto bem interessante, sempre aguardado com muita expectativa aqui no Rio de Janeiro, esse confronto entre Flamengo e Vasco. O Felipe Luiz muito provavelmente vai ainda dar uma rotacionada, uma rodada no seu elenco para segurar um pouco alguns jogadores. Alguns ele tem problema mesmo, o Alexandro com essa questão muscular, ainda tem a lesão de grau 1 na coxa esquerda, o Juninho teve um edema na coxa, saiu muito cedo no clássico contra o Botafogo, o Ayrton Lucas ainda com trauma, então é o momento de observar, rodar mesmo, o que ele pode fazer na equipe, fazer alguns testes, quem sabe, porque o Flamengo tem 17 pontos, está na liderança, se vencer o Vasco até pode garantir, dependendo dos outros resultados, o primeiro lugar geral, que dá a vantagem ali, especialmente nas semifinais, né? Então, de 2 empates, enfim, 2 resultados iguais. Então, o Flamengo conta com essa vantagem no momento. Felipe Luiz treinando ainda pela manhã agora o time no Ninho do Urubu, para, de fato, observar quem vai poder entrar contra o Vasco. Como eu disse, como eu tenho repetido, está chegando ali nos momentos finais de poder fazer esse revezamento com maior tranquilidade, porque depois a régua, a exigência, que já existe, mas ela sobe depois com decisão de título, semifinal, final, Brasileiro e Libertadores. Bruno, Mari. Porque aí quando chega na final, aí também todo mundo quer jogar. Lembra no passado, com o Nova Iguaçu, mesmo com a vantagem, o Flamengo jogou com a equipe principal para o pessoal sair na falta do título, né, Mário? O clássico é dos milhões, mas o momento é de centavos pro lado do Vasco da Gama. Ô, Rodrigo Jufo, atualiza pra gente. Como é que é? Não entendi. Oi, Mari, Bruno, amigos do Sport Center. A primeira semana decisiva do Vasco já é em fevereiro, logo no segundo mês do ano. Afinal, o time vive agora 2 clássicos pelo Campeonato Carioca, amanhã contra o Flamengo, e no meio deles uma decisão contra o União Rondonópolis, valendo vaga na Copa do Brasil. E lembrando que o empate não classifica mais o Vasco, tem que vencer lá em Cariacica para poder garantir vaga na próxima fase da competição. No final de semana seguinte, pega o Botafogo, e que aí esse jogo pode valer uma vaga direta nas semifinais do Campeonato Carioca. A notícia é boa para o jogo contra o Flamengo. Afinal, o Felipe Coutinho treinou normalmente depois de ser poupado contra o Sampaio Corrêa, pelo aquele desconforto muscular que ele sofreu contra o Fluminense, e ele deve voltar para o time titular, ele deve começar o jogo diante do Flamengo. Outra novidade é o meia Paulinho, que também foi poupado contra o Sampaio Corrêa. Ele não teve nenhuma lesão, só foi pela sequência de jogos, e era um jogador muito importante para o meio-campo do Vasco, e com isso o Fábio Carille poupou contra o Sampaio Corrêa para ele chegar a 100% diante do Flamengo. Uma novidade contra o Flamengo deve ser a contratação da temporada, o Maurício Lemos, que ainda não jogou. O zagueiro chegou do Galo, mas estava fazendo só um trabalho físico para poder chegar no mesmo nível de atividade física da equipe e poder estrear 100% junto com o elenco. O Maurício Lemos deve ser relacionado pela primeira vez contra o Flamengo agora nesse clássico e deve ficar à disposição do Fábio Carille. Então aí o Vasco vive uma sequência dificílima nessa semana, que pode valer tanto a classificação na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, ou a eliminação nas 2 competições. Mário, Bruno. A loucura que é o futebol brasileiro, né? Realmente um jogo pode definir a vida aí pro Vasco da Gama. Obrigada, então, ao Pedro e também o Rodrigo Jufo. Nos últimos 10 jogos entre Flamengo e Vasco, 7 vitórias pro Flamengo, 2 empates e 1 vitória do Vasco. 20 gols do Flamengo, 7 gols do Vasco. Tudo bem? Que amasso! Que amasso! Mengão é favorito. Que só um jogo ali do Mr. Boina já sobe a média ali de... foram 6. Já complicou toda a história. Mas até se você tirar, iam ser 14 gols. O dobro, 7. né? O dobro. Mesmo assim, né, a vantagem... O Mr. Boina ali entrou, fez história e foi embora, né? Pelo amor de Deus. Tão legal era o Boina, né? A gente já pensava várias coisas, né? Referências, figurino. O cara vem
E tinha uma galera, torcedor do Vasco, que na época já tinha comprado boina e tudo. Mas e aí, a diferença entre eles hoje é essa, Jailson? A perspectiva é de uma desvantagem assim, de uma diferença assim? Vem sendo assim nos últimos anos. A vantagem, Flamengo, a gente consegue ver pelos números, até pelo peso dos nomes que tem nos dois elencos. Sim. E no momento, mesmo que o trabalho do Felipe Luiz seja recente, ele já tem mais tempo, já tem 2 títulos e já tem basicamente a leitura toda do que tem na mão, que ele pode usar, as variáveis que ele pode utilizar taticamente com esse time do Flamengo, diferente do Carille. O Carille acabou de chegar, ainda está descobrindo algumas coisas, está faltando, e a gente está falando aqui, está faltando jogador de velocidade, ele está tentando se virar para conseguir fazer com que esse time do Vasco jogue sem esses atletas de velocidade, e ele está encontrando dificuldade. Então, para mim, mantém a diferença. Para mim, o Flamengo continua à frente do Vasco. Sim. E até nas necessidades, olha como a diferença é tão grande. O Vasco precisa de jogadores de velocidade. A discrepância é tão grande que você vai para o Flamengo. Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique, Michael, Plata. Cara, você vai fazer aqui isso que a gente lembrou. Todos esses bons, né? Jogadores de velocidade. Estamos 6 aqui, né? 6. Essa é a discrepância. Está sendo deslocado para jogar centralizado porque tem muito jogador de velocidade. Uhum. Quando aconteceu a gente estava prevendo o jogo entre Flamengo e Fluminense, né, Marra? A gente falou assim, ó, o jogo, a desvantagem também é enorme, mas o jogo para o Fluminense pode encaixar. E o Fluminense conseguiu segurar o Flamengo. A gente consegue enxergar isso no Vasco? O Carille é um cara que costuma montar defesas. Acho que esse é um trunfo. Porque se for olhar agora, Bruno, a diferença é grande. Uhum. E o Flamengo está com a confiança lá no alto, o time tem jogado bem. Os números de defesa ali, de ter sofrido 5 gols na temporada, vale lembrar que o Flamengo não começou com seu time titular, né? Era um time de meninos, sofreu gol aí algumas vezes. O Flamengo até demora algumas rodadas até a primeira vitória. Depois que vem o time de cima, o time do Felipe, aí a diferença é incrível. E, pelo contrário, o Vasco começa bem e depois vem caindo. Então, assim, antes da bola rolar, otimismo pro Flamengo e pessimismo pro Vasco. O trunfo é o Carille, pensando no Vasco. O Carille sabe o tamanho do clássico, já disputou 500 clássicos aí. Em desvantagem também, né? Em desvantagem também. Já conseguia fazer o time ser mais pegador, jogar no erro do adversário. Mas, para mim, assim, o que eu vejo hoje é um risco muito grande você ficar com a linha muito baixa, trazendo o Flamengo para jogar perto da sua área. Uhum. De uma hora para outra sai um gol. E se sair um gol rápido, a tendência é que saia outro. E por aí vai. O Flamengo está lotado de jogador bom. Acho que sua estratégia tem que ser muito positiva, muito assertiva. Você não pode bobear. E tem outros pontos. Para mim, ainda vejo hoje que na cabeça do Carille tem dúvidas. Porque se ele tivesse, o time não está jogando bem, mas eu sei o que eu quero do time, eu tenho dúvidas. Se ele sabe mesmo e se ele conseguiu montar o melhor Vasco. As informações do Jufo são boas. A volta do Paulinho encorpa meio campo e dá saída, dá tranquilidade, e especialmente o Coutinho. Aí, onde o Coutinho? Então, é no ataque ou é à frente dos 3 volantes? Mesmo se não for no ataque, não dá para o Coutinho ficar voltando. O outro atacante, que ficar do lado do Verratti, ele que se vire para voltar. Não dá para o Coutinho ser desgastado no jogo. Então, se vai voltar, volta em 4-4-2 com o Coutinho adiantado. Alguém cuida do dele lá. Alguém marca o espaço dele. E mesmo ele jogando na frente, como atacante? Mesmo se ele jogar no meio. Podia tanto ser o Rony, aí ele né, adianta. É a peça. Muito. É o que o Rony faria, né? É a peça que encaixaria ali, né? Encaixaria. Porque é um atacante que ia incomodar a defesa, que ia voltar. Que ia correr pelo cara, né? Que ia correr pelo time inteiro. Sim. Mas assim, tava um texto aqui, né? Um GC que tava assim, do Carille ter que dar uma resposta no clássico. É também muito difícil, né? Pô, difícil. Nesse momento, Carille, eu preciso de uma resposta. No Vasco da Gama, nesse momento, é contra o Flamengo. Eu posso falar uma bobagem assim? Eu espero mais que o Vasco dê uma resposta pro Carille no clássico. É verdade. Assim, se o Carille perder o clássico... Você diz de encaixe, né? Imagina o Carille ligou a TV e falou... E até de direção também. Falei, gente, calma. É agora. A gente precisa caminhar, não adianta ficar trocando. Não, estou falando de encaixe tático.
uma resposta do Carille por conta do encaixe que pode acontecer. Sim, e ele pode dar. Sim. Só que é preciso o Vasco entender que a diferença entre os dois é grande hoje em dia. O Felipe Luiz tinha dado a entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, falando que era, não necessariamente com essas palavras, mas assim, muito mais fácil você ser o time que tem que destruir do que ser o time que tem que construir, você não precisa propor o jogo. Vai ser mais fácil para o Vasco, então? Se é mais fácil ser o time que tem que destruir e não o time que tem que construir? Não. Ele anota o jogo lá do Fluminense e fala assim, é muito mais fácil, então eu vou fazer isso e vou sair com o resultado. É essa a estratégia do Carille? Não tem como ser dessa forma, mas... Você queria ser o Carille ou o Felipe Luiz? Não, mas é ele que falou, eu só estou perguntando. Não tem minha como... resposta está muito clara. Não tem como ser dessa forma, mas o Fla-Flu, para mim, foi, como eu já disse aqui, foi um jogo horrível, foi muito ruim, mas o Fluminense impôs dificuldades para o Flamengo, marcando em cima. Só que, aí vai o Carille e fala, não, então vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa, vou marcar o Flamengo em cima para criar dificuldades. Aí vai numa quebrada de bola, um exemplo, acontece que nem aconteceu com o Botafogo. Alguém raspa, o Bruno Henrique sai em velocidade disparada e marca um gol. Mas ele tem... os seus caras do ataque ali te ajudam mais a marcar, né? É diferente de você ter um Arias correndo de um lado para pegar, um moleque novo para pegar do outro. Então, o Vasco, ele tem jogador para marcar assim, como o Fluminense conseguiu? Na frente? Difícil, né? Difícil, ainda mais com a linha de, por exemplo, se a linha de frente for Verratti, Coutinho, um exemplo, tá? Eu não acho que vai acontecer, mas se botar o Felipe Coutinho de segundo atacante, o Payet foi bem. Vou colocar o Payet e o Coutinho, então vamos fazer esse teste. Um exemplo. Não vai ter como ter essa marcação. Os três falaram junto, não dá. Não é isso, mas tipo... Se o Carille estiver vendo, ele deve ter tido a mesma reação. Não. Mas por exemplo, não tem como tu ter essa marcação alta. Até da forma que o Marra falou, por exemplo, então um atacante de velocidade que vai marcar para o Coutinho. A saída de marcação com Coutinho e Verratti não tende a ter uma marcação-pressão alta. Sim. Você vai ter dois caras para fazer ali, para fazer a sombra e duas linhas de 4 para justamente fazerem a marcação. E marcando na linha do meio de campo. Exatamente. Só que se você descer muito, como o Marra falou, você está chamando o Flamengo todo para o seu campo de ataque. E aí é um risco muito grande. E é um risco muito grande. Só que se você marcar em cima, você dá campo. A tendência, para mim, vai ser com o Carille tentar marcar ali no meio-campo, naquela faixa entre as intermediárias, e tentar ficar com a bola. Eu acho que a defesa do Carille, que ele mesmo falou que o Vasco teria um pouco mais de posse de bola. Ele vai tentar fazer com que o Vasco fique com a bola. Porque aí você ficando com a bola, o time adversário tem menos chance de fazer o gol. Mas é difícil. É difícil pegar a bola do Flamengo e falar, Flamengo, você não vai ficar com a bola, eu vou ficar. É muito difícil. difícil. Qualquer time do Brasil, assim, contra o Flamengo, qualquer time vai ter dificuldade. Agora, você baixando as linhas, tem o risco imenso dos caras estarem perto do seu gol, mas você tem uma vantagem também de tirar a velocidade dos rápidos de lado de campo. Porque eles não vão ter muito para onde correr. Só que aí o trabalho do Felipe é tão bom, mas tão bom, que você percebe pequenas associações fáceis do meio campo. Em pequeno espaço, o Flamengo já se acha. Aí tem o Felipe e tem a qualidade dos jogadores. Eles criam espaço, porque quase todos os times do Brasil vão jogar o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas com as linhas mais baixas contra o Flamengo. Mas o Flamengo tem conseguido se virar. O Fluminense não foi bem assim. Mas eu vou dar um exemplo, aí eu queria te ouvir também. Vasco e Flamengo lá posicionados em campo, tá? Um exemplo. O Michael, de um lado, ou o Luiz Araújo, o Plata, do outro, além do Wesley e um Ayrton Lucas, se ele se recuperar. Como o Vasco, que só tem 2 jogadores de velocidade, que são os 2 laterais, como esses caras vão ficar correndo atrás desses para marcar, vão ter explosão para chegar ao ataque num possível contra-ataque. O campo fica gigante, né? Você escolhe o que você faz, ou eu marco ou eu ataco. O campo fica enorme. O campo vai ficar muito grande. Você vai ter que dobrar a lateral. Então, isso que eu ia falar. Aí você vai vir... vendo? E é o que o vascaíno não suporta. Não. Porque são os caras de velocidade. Aí vai voltar o que aconteceu no ano passado. Que era a dupla, Leandrinho e Piton. Não, mas aí tá claro que o problema é o elenco. Mas isso a gente está falando há bastante tempo. É evidente. Não é o Carille. Não. Acho que é uma situação diferente do que a gente estava comentando do Zubeldia no jogo contra o Palmeiras. Por isso que ali tem um foco no treinador. Aqui não pode ter um foco no Carille. Não pode. Por isso que eu estou falando de defender com a bola. Porque aqui tá claro que existe uma diferença entre as equipes. Sim. Não, vamos lá, no jogo diretoria. Palmeiras-São Paulo você tem equilíbrio. Diretoria. Vamos lá, quem manda no Flamengo e quem manda no Vasco? Quem tá melhor nessa história? Flamengo.
tem alguém que manda. O Pedrinho, não dizendo que ele não manda, né? Mas não tem o suporte financeiro, Não, não e tem vive organização. uma insegurança da liminar. Vive uma interrogação. Diretoria. Aí você desce para técnico. Você tem um Felipe Luiz, que já tem 2 títulos, que já tem dado resposta, e um técnico que acabou de chegar. Sim. Que é um técnico que começou um trabalho agora. Aí você vai para o elenco. Não preciso conversar. Também. O momento das torcidas, não preciso conversar. Contexto histórico das 2 equipes. É completamente diferente do tom do Palmeiras de São Paulo. Claro. Completamente. O Palmeiras, que é detalhe, Palmeiras e São Paulo existe um equilíbrio. que é um ajuste, que é uma condição e tal. Aqui tudo. Não existe. Mas a ideia inicial do Carille era exatamente no início do ano, era de ter a bola, né? Exato. Era um meio campo com a bola, que se protegia com a bola, mas tinha dificuldade de fazer o Verratti jogar, não tinha ninguém avançado, além dos laterais no início do ano. E as soluções não foram dadas ainda. Não foram. Não chegou jogador de velocidade. E aí a torcida do Vasco, obviamente, fica... o Carille não está conseguindo fazer esse time jogar mais, gente. Por exemplo, tu vai botar um exemplo. Hugo Moura, Jair, Paulinho e Tietê. Coutinho e Verratti na frente. Aí você vai botar 4 volantes, você está colocando 4 destruidores. E aí, não estou falando que eles não têm qualidade para chegar ao ataque. Tietê pode ajudar também. O Paulinho chega bem. Ele chuta bem de fora o Tietê também chega bem. O Jair, como a gente já falou algumas vezes. O Hugo Moura também chuta bem. Mas a primeira função deles é destruir o ataque adversário. Não, e é erro zero, né? Sabe? Exatamente. Você não pode... Você tem que ter troca de passes o tempo todo e não deixar se apertar um pouquinho. Eu fico sempre pensando assim, um ataque adversário aperta um pouco e o time vai recuando. E aí vai chegar no Léo Jardim. E aí, se continuar a pressão, rifou e já devolveu a bola. E aí, como... Como é que tu vai quebrar a linha? Desculpa, Bruno. E como é que tu vai quebrar a linha? Eu? Um exemplo. Você tem 4... Tesoura? Tem uma tesoura aí? Você tem 4 volantes no meio. O Coutinho e o Verratti. Você só tem a opção dos 2 laterais. Sim. O jogo fica óbvio, né? Você encaixa ali e não... Você vai fazer como? Aí, dito tudo isso, ficamos aqui conversando, não sei o que, uma bola era Vascão. Verratti, acabou. De cabeça. Pode O acontecer. respeito voltou. Isso aí pode acontecer, claro que pode. Claro que pode. Mas, até porque é clássico tem clássica. Faz um, leva 6, velho. Vice-versa, né? Exatamente. Mas não só essa questão, mas também a possibilidade do Vasco não avançar para a próxima fase. Que era o que o Jufo estava falando, né? Ao mesmo tempo que o Vasco está em terceiro. Isso. Com 14 pontos, né? Tá a 3 do Flamengo. Encosta, ou ele briga pela liderança, ou ele pode, nessa reta final da primeira fase, ficar fora. O Vasco, até determinado momento, era o único invicto também, né? Do Campeonato Carioca. Mas era justamente aquele momento onde enfrentava as equipes mais fracas, né, da competição. Onde foi disputar a liderança com o Maricá. E é o perigo da sequência que o Jufo falou, né? De clássicos e de decisão, jogo de ida e de volta de Copa do Brasil. Então, assim, é você... Péssimo isso. Tá no meio de fevereiro já... Sempre acontece, né? Com a pancada começando para tudo quanto é lado, né? É a última coisa que o Vasco precisa. Porque no meio de semana tem a Copa do Brasil e no final de semana Fluminense. E aí o jogo de volta. Fluminense? É, né? E depois o jogo de volta lá no Mato Grosso. Boa, seguimos então. Tá aí, nação! Flamengo deve ir a campo com força máxima. Felipe Luiz não vai poupar ninguém contra o Vasco. Todos que estiverem à disposição irão para o jogo. Até aqueles que jogaram contra o Botafogo. Caso do Wesley, que foi titular. Caso do Léo Ortiz. Caso do Bruno Henrique, que entrou no lugar do Juninho já no começo do jogo. Todos eles que estiverem à disposição, que estiverem bem, vão para o jogo. Felipe Luiz não vai poupar ninguém. Então, Flamengo vai a campo com força máxima. Com Rossi no gol, Wesley, com Léo Ortiz, talvez o Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira, cara. Eu acho que o Danilo... Não sei se o Danilo vai jogar esse jogo, hein? A minha dúvida é essa. Lá na lateral esquerda, tudo indica que teremos novidade, hein? A novidade pode ser a volta do Ayrton Lucas ou então um jogador improvisado lá. Mas pode ser o Varela, pode ser o Danilo. O Danilo joga ali também, galera. Ah, mas ele já foi lateral direito, mas já jogou também na lateral esquerda. Cara, o Flamengo tem muitas opções, né? No meio de campo, teremos um meio de campo com Eric Pulgar, De La Cruz, se ele estiver bem, né? Se ele estiver bem, tudo indica que ele vai para o jogo. Arrascaeta. Lá na frente teremos Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Michael. Daí o Luiz Araújo ficaria no banco. Daí o Gerson
foi suspenso, né? Infelizmente levou cartão vermelho por causa daquela confusão. Não vai para o jogo, mas assim, o Flamengo tem muitas opções, né? Ali no meio do campo, talvez o Alan pode ser aí uma novidade, né? Porque o Alan não é titular. O Alan, ele vem jogando, só que ele vem entrando, né? Às vezes no segundo tempo, ou quando o Felipe Luiz ele poupa os titulares, ele coloca o Alan nesses jogos assim, com time alternativo, né? Com misto. É isso que eu acho que vai acontecer, cara. E palpite, pra mim, palpite assim, ó, pra ser humilde, hein? 2-0. Pra ser humilde, 2-0 Flamengo. Valeu? Comente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras e fui!